Fala galera, estamos aí mais uma semana para gravar mais um Ark 2P. Eu sou o Danilo, estamos aqui com o Satoshi. Opa! É sempre roupa. E o Samuel. E aí pessoal, bom dia. E hoje o nosso bom dia, tema... né? Não sei se é bom dia. É bom dia. Daqui a pouco a gente grava Bom outras introduções como boa noite, boa tarde, para vocês escolherem. E hoje o nosso tema Qual que é o tema de hoje, meu filho? É o que eu ia falar agora. Eu vou me interromper. Só pra poder dar aquele, né? Como é que é o nome daquilo? Teaser. Não era isso que eu ia falar. Apresentação. Aquele suspense. O tema de hoje é... Arquiteto bom só depois dos 40? Interrogação. É uma pergunta capciosa, né? Isso aí é um mito, é uma verdade? Quem que inventou isso? Quem que falou isso? Pra gente poder começar a analisar. Na verdade isso aí... Porque assim, se for, aí eu vou dar uma dormida uns 10 anos e daqui 10 eu volto aí pra ser arquiteto. Isso me ajuda bastante, né? Porque eu tô com 31. Pra eu ficar bom, mais uns 10 anos aí, talvez eu consiga alguma coisa, porque eu tô longe aí. Você tá com 32, cara, só pra avisar. Cuida da tua vida. Não fica passando a idade das pessoas assim. Você mentiu, você vai rouba mais. Você vai roubar um ano. Eu tô com quanto mesmo? 32, né? 32, mano. Caramba. Bom, se é mito ou não é mito, não sei, viu, meu? Vamos discutir aí, vamos ver qual é que é. Bom, eu prefiro acreditar que é um mito, porque senão ninguém me contrata mais, né? Fala, pô, espera ele chegar nos 40 aí pra eu contratar o cara. Não, mas é um mito bom, Satoshi, porque se a gente pensar que os caras começam a ser reconhecidos com 40, a gente ainda tem essa chance, entendeu? De melhorar? De ser reconhecido. Quer dizer, ser reconhecido é uma coisa muito vaga, né? Mas de construir, começar a ter um trabalho mais sólido, eu acho que... É bom, eu vejo isso com bons olhos, na verdade. Teu cliente que contrata agora é tipo louco. Ele tá arriscando. Não, sei lá. Não, eu acho que essa questão de ser reconhecido também, esse negócio do mito aí, o nosso tema, ele é uma coisa mais entre arquitetos, cá entre nós. Se você perguntar isso para um cliente, mais ou menos. Mais ou menos. Na real, assim, que as pessoas... por que eu acho... Eu acho que tem problema com recém-formado. Mas aí todo mundo tem, né? Você nunca entrou no médico, no consultório, tem um cara mas tá pegando um médico ali, né? Se você pega dá um exemplo mais fácil aí. Um fotógrafo, por exemplo. Então, você exatamente. Fotógrafo recém-formado, tudo bem. Não, você vai pegar um fotógrafo que começou a fazer... É a segunda sessão de foto que ele vai fazer para fotografar seu casamento. Tá tranquilão? Tô tranquilo. Pergunta pra tua mulher se ela vai ficar tranquila. Eu acho que essa coisa tem com todo mundo, meu. Não é então, na real, assim, por que eu acho que as pessoas... Eu não sei exatamente quem que falou, se teve uma pessoa que falou isso e ficou, ou se foi ficando uma ideia aí. Mas eu acho que é porque na arquitetura, eu acho que quem contrata... espera que você já tenha uma experiência naquilo exatamente que ele vai te contratar. Então, eu quero reformar minha sala. Quantas salas você já reformou? 2? Tá, vou contratar alguém que já reformou 5. Então, eu acho que o cara quer que você tenha uma experiência para que você cada vez erre menos. Eu acho que é mais ou menos essa a ideia. Mas se o cara não dá oportunidade. Exatamente, é um pouco do que o Bjark fala, né? O cara só queria contratar alguém que já tinha construído edifícios. Só que como que o cara teve a chance de construir o primeiro edifício se ele tinha que já ter construído edifícios para ter a experiência, né? Então você tem que ter as experiências anteriores, as pessoas têm que te dar a oportunidade para você ter a experiência com aquilo, para você poder ter a experiência no negócio. Eu acho que é por isso que existe essa ideia. Eu quero construir um shopping. Eu só vou contratar alguém que já construiu o shopping. Não vou contratar um moleque de 5 anos de formado para construir um shopping para mim, porque vai ter um monte de merda. Eu vou gastar mais, vai ter coisa errada. Mas você sabe que eu não jogo essa responsabilidade de fazer a experiência do arquiteto pro cliente? Eu acho que... Não, eu acho que é por isso que saiu esse mito, entendeu? Sempre vai ter alguém disposto a contratar alguém. Agora, esse alguém que está disposto a contratar, cliente, melhor dizendo, esse cara ele está disposto a eventualmente correr algum risco, de pequenos probleminhas no projeto, pequenos probleminhas eu tô falando, que fique claro, né? Não vamos fazer um negócio sem pilares que não funcione, mas assim, eventualmente pequenos equívocos, né? Pela inexperiência, obviamente, eu coloco isso muito uma relação de confiança do cara que está contratando. É realmente aquela coisa, eu vou ajudar esse cara aí, ou eu, sei lá, simpatizei com ele. Então, mas aí que tá. Então, as pessoas que te contratam hoje para fazer uma obra, Você acha que elas te contratam pela sua experiência, pelo que você já fez? Ou Hoje pela confiança.
Só pela confiança. Não é pelo preço não é pelo também? que eu fiz. Quer dizer, a gente já conseguiu até alguma coisinha já mais sólida, assim, né? Uma casa, um espaço de eventos, algumas reformas. Então, sei lá, se tem pessoas que estão procurando coisas nesse perfil, eventualmente o cara vê a casa que você fez, putz, é essa casa que eu quero, isso aqui. Aí ele vai te contratar. Mas o cara não vai me contratar pelo meu portfólio. Nossa, quantas casas, né? Ele tem um vasto... Mas o que eu quero dizer não é então, pelo preço? Também. Se ele pudesse pagar o Arthur Casas para fazer a casa dele, você acha que ele iria atrás de você? Hoje, tô falando, na atual circunstância, a experiência que você tem hoje, o cara te contratou para fazer a casa dele. Se ele tivesse a grana para contratar algum já mais conhecido ou acima dos 40, vamos dizer assim, que já é renomado, se ele pudesse pagar por um projeto desses caras, você acha que ele iria em você? Cara, eu jamais me compararia ao Arthur Casas, para começar. Não, eu tô dando um exemplo. Deixa eu responder. Eu jamais me compararia como arquiteto ao Arthur Casas. Entretanto, eu acho que a pessoa que vai me contratar, mesmo admitindo esse cenário que você falou aí, né, do cara ter a grana para escolher o que ele está contratando, eu acho que neste momento de decisão não vai só, ou pelo menos as pessoas que procuram a gente, além da questão do preço, ou talvez até menos importante do que o preço, é uma questão de confiança, de conhecer, de ter uma indicação de alguém que... E serem pessoas que, ou melhor, os nossos clientes, né, não são clientes que estão buscando esse status, né? Esse tipo de arquitetura. Então eles abrem mão dessas coisas para ter marca do arquiteto. Às vezes o cara consegue raciocinar pensando, pô, esse cara é novo, tá começando, tem algumas coisas que ele já fez, eu vou conseguir ter uma relação mais próxima com ele, eu vou conseguir participar mais desse projeto. Às vezes isso até é um mito, às vezes, né, do grande arquiteto é uma coisa meio que só faz o que ele quer, se você não vai encostar lá no cara, né? Às vezes é bem mentira e às vezes é verdade. Tem alguns que são assim, né? Tem uns que são assim, a gente sabe disso. Mas vamos admitir que tem de tudo, né? Então, eu penso que não só pela questão do preço, mas por uma questão de confiança, né? Mas é que esse cenário, esse é um cenário meio maluco, você tá ligado, né? A gente não tem um cliente aqui que tá com duas propostas na mão, a minha e a do Márcio Koga, né? Tipo, ai meu Deus, onde eu vou? É muito difícil. Então, mas o que eu quero dizer é que também... quando você depende também da confiança, o cara não vai confiar em você vendo seu site e aí marcando a primeira reunião pra te conhecer e ele vai falar, porra, confiei nele. Sim, eu acho que é uma questão de... Quando você depende da confiança, você acaba diminuindo muito o seu público também, né? Porque quer dizer que alguém te indicou, alguém próximo, ou amigo, ou primo da mãe, do tio. Eu acho que é o contrário, se eu depender do meu portfólio que eu diminuo muito, se eu depender da confiança, não, ao contrário. Não. Aumenta. Não, mas os primeiros você vai ter que ser da confiança. Você vai fazer. Qual que é a sua primeira obra que você faz? É o apartamento da sua avó, é do seu tio. Então é aí que tá a confiança. Então, essa rápida discussão que a gente teve aqui me faz, de novo, ter o pensamento de que o cliente, ou melhor, que essa questão do mito depois dos 40 não é uma coisa muito entre os clientes, mas entre os arquitetos, né? Porque, de novo, a gente está falando do cliente que procura qualquer um, mas ele não está procurando... Eu não vejo, pelo menos, um cliente fazendo uma conta para procurar um arquiteto e olhando assim, avaliando da seguinte maneira: bom, esse cara que já está com uns 45, ele já teve tempo de ser provado, né? Eu acho que ele é um bom arquiteto. Eu acho que isso é uma conta dos arquitetos. A gente faz essa conta. É que na verdade... Esse cara tá com 40, o cara já tem um escritório há tanto tempo. Já deve ter feito algumas coisas, hein? É que na verdade eu acho que essa idade, a gente falou 40, mas na verdade isso é uma consequência da experiência que o cara já tem na profissão. Né? E outra coisa, um pequeno detalhe, a gente tem que entender que a especificidade da nossa profissão, no ato de fazer a arquitetura e executar, ela demanda um tempo diferente de outras profissões que o cara pode provar o seu valor, e eu coloco isso entre aspas, mais rapidamente. Por exemplo, sei lá, pega uma profissão que o cara consiga desenvolver vários trabalhos, ou sei lá, uma quantidade de trabalho de 30, 40, 50 trabalhos por ano, é diferente do arquiteto. Quem é que está começando que consegue fazer 30 projetos de casa? É dificílimo. Você faz uma, você faz duas. No ano que vem você vai fazer mais uma, tem um ano que não teve, aí você vai fazer um prédio. Por isso que quando os caras chegam no 40, uma idade meio, né, que a gente pegou aqui, 50, aí ele vai conseguir construir esse portfólio mais ou menos já, né, meio povoado de obras ali. Vocês concordam? Porque
A arquitetura não se faz assim, né, meu? Um prédio para construir é 2 anos. Até Uma porque casa, também tem muito 1 ano. projeto que nem sai do papel também. Exatamente. E o que faz o cara ser visto é o que está construído, né? Algumas exceções aí, eu faço um parênteses aqui para o Hector Viglier, que é um arquiteto importante aí, muito conhecido. Esse arquiteto, há um tempo atrás aí, agora ele está com bastante coisa construída, mas um tempo atrás ele não tinha quase. Quer dizer, ele tinha algumas coisas já importantes construídas, mas muito projeto não executado. Projetos de grande porte e tal. Agora que esses últimos 10 anos, talvez, eles começaram a executar um monte de coisa dele. Realmente, pra gente ter esse portfólio, ele não é igual a gente estava até comentando agora, um fotógrafo que vai lá, faz um casamento e aí não querendo menosprezar o trabalho deles, mas tipo, o resultado, o pronto, né, o portfólio que ele pode usar desse evento, fica pronto muito mais rápido do que qualquer projeto que a gente faz, né? Então ele consegue ter um portfólio maior e o cara consegue mostrar a experiência dele muito mais rápido. Tanto é que eu acho que essa coisa do arquiteto bom, essa coisa dos 40 anos, ele se aplica mais a esses arquitetos que se dedicam a fazer projetos de edifícios, né? Executar, construir prédio, casa e tal. Por exemplo, a gente não vai abordar aqui essa questão, mas só fazendo uma pequena... então nem fala. Não, rapidamente. É uma pequena incisão. Por exemplo, decoradores, né? Especificamente que trabalham com decoração de interiores e tal. A gente vê que hoje tem um monte de profissionais desse segmento muito bem que estão qualificados, despontando e são novos. Por quê? Porque o cara tem o resultado mais rápido. Exatamente, de construir mais coisa num curto espaço de tempo, né? Porque são obras de porte menor, então dá para fazer várias ao mesmo tempo. E então eu acho que isso se aplica mais realmente inclusive até os exemplos que a gente vai dar aí, vocês vão ver que são arquitetos dedicados a construir edifícios, estádios de futebol, casas, museus e esse tipo de coisa, que são coisas que não aparecem todo dia, toda esquina, né? Nem todo ano, né? Nem todo ano, melhor dizendo. E quando aparece, você pode fazer o projeto e demorar 10 anos para começar a construir o negócio. Admitindo que esses grandes projetos, tipo, sei lá, estádio, hospital, essas coisas, vêm do poder público, via de regra, né? Não tem um cliente que te procura, vamos fazer um estádio, né? Normalmente meu filho quer jogar bola, constrói um estádio pra mim, que se pá vai usar na Copa um dia. A coisa antes fosse assim, a gente tivesse uns clientes desses. Mas como a coisa normalmente é do poder público, então aí, meu amigo, era o caso do Viglieca, por exemplo, que teve N projetos aqui, ele ganhou N concursos e tal, e não executava. Toda vez mudava o governador, mudava fulano de tal e dançava, né? Vamos falar um pouco também da lista de arquitetos promissores arquitetos aí. ou escritórios que já tem. Que lista é essa aí, nome. Satoshi? Peguei 2 listas, na verdade bem simples aí pra gente ter essa conversa, que foi da Galeria da Arquitetura e do ArcDaily. Vou citar rapidamente os nomes dos escritórios. Tá, a ideia é a gente verificar a idade dos arquitetos que estão lá e quando eles se formaram, pra gente saber o quanto tempo eles precisaram para ser considerados promissores ou já consolidados, né? E aí, consolidado não, né? Tá como promissores, né? Todos são como todos como promissores, segundo a lista deles, né? Tá. Alguns aqui eu já considero que já tá consolidado. Tá. Acho que não é mais uma promessa, acho que já tá mais à frente disso, mas vamos lá. Na lista do Galeria da Arquitetura: Nietzsche, Takoa, Estúdio Guto Requena, Metro, CIA, Apiacás, BCMF, Grupo SP, Triptych, FGMF e Arquitetos Associados. Agora a lista do ArcDaily: 01, 23 Sul, Apiacás, Arquitetos Associados, Bloco Carla Joaçaba, Estúdio 41, FGMF, Mapa, Metro, Nietzsche, Rua, CIA e Superlimão. Muitos coincidem, né, entre as duas listas. Inclusive, eu acho que parte dos que coincidem são já razoavelmente consolidados e não mais promessas, né? Lembrando que essa lista eu peguei é de 2015, então passou 2 anos aí. Talvez eram promessas 2 anos atrás. Acho que não, acho que já eram consolidadas também. Pelo menos na minha opinião, né? Eu acho que uma coisa interessante dessa lista é que a média da fundação dos escritórios aí é de 2000 a 2004, né? Então a gente considera aí uns 10 anos de 10 trabalho. a 15 anos de escritório, ou seja, para conseguir portfólio, pelo menos uns 10 anos de escritório ali, para conseguir ser
considerado promissor. E acho que vai muito da conversa que teve antes aí, de precisar construir para provar alguma coisa. Para conseguir ter no portfólio, né? O projeto... não provar, né? Que eu acho que... provar é uma palavra meio... Para ter um negócio pronto, né? Concreto, e aí isso é um argumento para você ter ele como um portfólio realmente de construção. Mas a maioria desses profissionais aí que o Satoshi citou, estão todos na faixa realmente batendo na casa dos 40. E alguns já passaram um pouco disso e tal. Alguns chegando nisso. Mas a via de regra estão chegando, né? 38. Alguns ali no máximo que eu vejo aqui é 42, 44. Algumas exceções, 50, um cara ali e tal. Mas a média é realmente 40 anos, né? E esse pessoal todo, via de regra, se formou em que ano? 2000 e... entre 2000 e 2004, né? Ali, né? Entre 97, 98, até... A fundação do escritório entre 2000 e 2004. Até 2002, aí a média da galera que hoje está se destacando. Né? São formados nos anos 90 e o escritório aberto no início dos anos 2000. Então, é um pessoal que já tem aí uma caminhada de mais de 10 anos de escritório, pelo menos, né? Se continuar nessa lógica aí, só depois de 2025. Nossa. Pra gente... Mas se a gente fizer de novo um exercício rápido aqui, baseado naquilo que eu comentei no início, sobre o tempo prático para poder executar as obras, é isso. 10 anos é o tempo que o cara tem para fazer algumas casas, algumas, né? Tipo, se ele tiver muita reforma, competência para captar esses clientes, obviamente depende muito disso. E você vê o pessoal que é mais novo, né? Que a gente citou aqui, que já está como promissor, que tem menos de 40, é porque ele provavelmente ele trabalha mais com a parte de interiores. Mas é que eles entram também nessa linha dos promissores. Tipo, eles podem ficar promissores uns 10 anos. Né? Não, podem ficar mais uns 10 anos como promissores, né? Às vezes eles têm 2 trabalhos que realmente foram muito bons, né? Deu uma repercussão muito boa, os caras já entraram mas não que eles já tenham um montão de coisa. Mas aí eles vão ser promissores, talvez mais alguns anos, com mais alguns projetos, e aí se consolidar talvez daqui a uns 10, 15 ainda, né? O caso do FGMF, o FGMF consta como promissor, né? Como promissor. Eu não considero o FGMF como promissor, eu acho que eles já estão acima disso. Há um tempo já. Já tem projetos Metro, de residenciais. Também. Também, Triptych. Eu acho que fundamentalmente o FGMF. Acho que a quantidade de trabalhos que eles têm, e reconhecidamente trabalhos bons, né? Tanto pela crítica como pelos clientes, obviamente. Tem premiações internacionais. Isso. Né? Quantidade de publicações que eles já tiveram, isso faz desse escritório já um escritório consolidado, ao meu ver. Acho que tem 2 exceções aí que são um pessoal mais jovem, que é o 01, que é um pessoal de Porto Alegre aí. Formado em 2010, fundação em 2011, ou seja, 6 anos. É a gente aí, quase. Pouco de formação mais, é a gente, mas de escritório tem bem menos. Acho que o Samuel tem por aí, né? Não, eu tenho, acho que se contabilizar mesmo oficialmente o escritório é uns 4 anos, 5. E o outro escritório é o Estúdio 41, que é um pessoal de Curitiba aí. O foco deles é concurso público, então eu não sei se eles já têm algo construído desses concursos que eles ganharam, mas eles ganham destaque pelos projetos que eles têm feito. Estúdio 41, né? Para os concursos, né? Então, mas aí de novo, pessoal um pouco mais jovem, com mais experiente ali no meio. Só que por que talvez eles estejam como promissores? Porque as coisas deles estão ainda no papel, né? Porque se tivesse construído esperando construir, eles ainda não teriam sido destaques, né? Vamos dizer assim. Então o resultado vem um pouco mais rápido do que a construção, né? Talvez o consolidar eles como bons arquitetos, talvez nos próximos 5 anos aí, que os concursos que eles ganharam, não sei se vai ser construído, mas é de porte grande. Eu daria mais do que 5, hein, Satoshi? Na minha conta, dependendo do órgão público brasileiro. Anos, E o Samuel tá com uma calculadora aqui pra fazer essa conta, um HP aqui. Eu sei lá, porque realmente, tratando-se do Brasil, né? E ainda mais escritórios que dedicam-se a fazer concurso, é realmente complicado. É claro que não existe só concurso público, né? Existe concurso, quer dizer, tem convite também, do poder público, né? Existe concurso da iniciativa privada, né? Que são convidados e tal. São oportunidades boas também, porque a chance de isso ser executado é muito maior do que do poder público. Mas eu acho que esses escritórios mais novos, eles são esses daí que eu comentei, que estão dando os primeiros passos para tentar ser umas promessas. São promessas. Não. Acho que eles
estão buscando ser promessa. Sim. E aí, para se consolidar, por exemplo, eles alcançarem o chão que o FGMF já alcançou, e aí tem muito arroz e feijão aí. Só lembrando aqui para quem tá ouvindo a gente aí, isso aqui não é um ranqueamento de qualidade dos escritórios, tá? Não tem, pelo contrário. É uma lista que Na não foi verdade, nem a gente que fez, né? A gente tá analisando. uma lista A que gente pegou, né? está avaliando aqui, acho que avaliar também não é a palavra certa. A gente está analisando, né? Baseado inclusive nas informações que a gente tem, da nossa sensação em relação a esses escritórios, né? O que a gente ouve falar deles, o que a gente vê publicado e as obras deles. Basicamente isso. Não tem aqui nenhum ranqueamento de esse é melhor do que daquele. Isso é uma questão absolutamente. Isso é uma coisa muito abstrata. Inclusive essa questão da gente classificar o cara como um arquiteto maduro. Excluindo-se, obviamente, a questão da idade, isso é um tanto quanto abstrato, né? Porque a maturidade de um arquiteto envolve N fatores, tanto a idade dele cronológica como pessoa, a idade que ele tem de arquiteto, e nesta idade de arquiteto, o que o cara conseguiu fazer isso aí? Porque depende de oportunidades. Às vezes um cara que teve um curto espaço de tempo, teve N oportunidades, conseguiu executar um montão de coisas, e um outro que tem um tempo enorme, galgou menos oportunidades, vamos dizer assim. Isso tem a ver com muito abstrato, né? Isso aí tem muito a ver com muitas coisas. Tem a ver com sorte, às vezes, com marketing também, o quanto o cara investe nisso para as pessoas poderem contratar o escritório e ele conseguir ter o portfólio, o quanto tem a ver com investimento, né? Eu acho Exatamente. que tem a ver com muitas coisas aí, né? Não é simplesmente a qualidade do trabalho, né? Só para constar, de novo, não é um ranqueamento de qualidade, é só uma análise aqui. O Samuel tá meio com medo, né, de ser processado, né? Falando, eu não acho ele promissor. Não, calma, na verdade, a gente tá tentando entender se é mito ou verdade o lance da idade. Né? A gente não tá nem questionando a qualidade dos projetos. Isso aí. Só que eu queria deixar claro isso. Agora, voltando à questão da idade, eu tava dizendo, né? Isso é uma coisa meio que abstrata, assim. E, inclusive, alguns fogem dessa nossa realidade aí, como é o caso do Satoshi, citou ali o Estúdio 41. Acho que o Estúdio 41 não, o de cima lá, o Satoshi. 01. O 01, né? Por exemplo, uma outra coisa que acho que vale a pena fazer aqui menção é aquele arquiteto que ganhou o prêmio Pritzker. Acho que foi o ano passado ou retrasado. É o chileno? O Aravena. Alejandro Aravena, né? Então, é um cara que não tem uma arquitetura vasta em quantidades, mas ele tem uma arquitetura de uma certa maneira sucinta em quantidade, porém muito emblemática, né? Tem obras dele lá que são importantes lá, né? De uma certa maneira causaram uma revolução ali na maneira de pensar a habitação e tal. Mas e ele já ganhou tem o prêmio uns 40 e poucos dele lá, né? Sim, então, mas o que a gente tá falando? 40 e pouco, o cara tá iniciando a maturidade como arquiteto. O cara ganhou um Pritzker. Exatamente, o cara ganhou o prêmio máximo da arquitetura. Vamos admitir aqui o prêmio máximo. Tem outras coisas aí também. E o ídolo do Dada ainda não ganhou, né? O Bjark. Ainda não ganhou, né, Dada? Não, mas você tá na torcida? Ele tá no caminho aí. Ele deve estar com 40 agora, 40 e pouco, 42. Eu tenho a sensação que o cara tem uns 25 anos sempre, mano. Não, mas eu vou falar que ele tá despontando aí na briga. Você acha que o ano que vem se pudesse apostar hoje... Você acha que o ano que vem ele leva? Eu acho que tem chance. O Paulo Mendes da Rocha, você tem informações aí, o Satoshi, de quando o Paulo Mendes da Rocha ganhou o prêmio Pritzker? Mas peraí, que agora eu quero me defender, porque na verdade... Ninguém te acusou que você queria me defender. Falaram que era meu ídolo. Olha o trauma do cara, síndrome. Não, mas eu acho que o Bjark, ele tem chances, porque eu acho que ele, do mesmo jeito que a gente comentou do Aravena aqui, que ele não revolucionou, mas que ele mudou um pouco a forma de pensar, eu acho que o Bjark fez um pouco isso lá. Ele mudou muito o conceito de arquitetura. Aqui no começo, apesar de pessoal internacional, pessoal de fora ver como uma qualidade de arquitetura incrível, o pessoal de lá estava reclamando muito, porque estava mudando muito a paisagem urbana, né, da cidade. Mas eu acho que isso que destaca ele, é pensar diferente do que todo mundo pensa, e é por isso que ele está conseguindo, na minha opinião, resultados muito bons. Voltando à pergunta do Samuel. O Paulo Mendes da Rocha, quando foi? 2006. Ele estava com quantos anos? Você consegue aferir essa...
Sei lá. Esse dado para nós. Deixa eu ver aqui. Ó, ele tá agora com 89, né? Você falou 2002. Ele é de 28? Pessoal, a gente é arquiteto, é difícil fazer conta, tá? Se fosse engenheiro aqui, seria mais rápido. 2002 seria Não, 2006. 2006, 72, ele tinha 78 anos. Você vê que os ganhadores do prêmio, pelo menos esses últimos, eu acho que o Alejandro foi o mais novo, né? Acho que sim. Com quantos anos mesmo? Você citou? Não sei. Alguém citou a idade dele? Não citou? Eu acho O que ele tem Dadá 40 falou e que tem uns pouco. 40 e pouco. Eu acho que ele já... Então. Mas esse pessoal que ganhou esse ano, acho que também não são muito velhos, né? São jovens também, não são? Não, mas todos passam dos 50. Mas de qualquer jeito é um escritório que, pelo menos o pra Aravena gente, já tá pra com gente mais ainda 50, não viu? tem super nome, né? O Aravena já tá com mais de 50. É diferente do, sei lá, do Tem quanto? 52? Nasceu em 67. Tem 50. 50. Ou vai fazer. Então, ele ganhou o prêmio Pritzker com 48, por aí. 47, E a gente chamando ele de jovem. Jovem. Então, na arquitetura mas você vê ele é como jovem, isso é relativo? Exatamente. Se você parar para pensar em relação aos outros Pritzker que estão por aí rodando aí, Ele é um bebê. ele é um jovenzinho mesmo, né? Eu não sei com quantos anos está o... Procura aí de novo, eu sei que é o cara dos dados aí, Satoshi. O Herzog. Nossa, o Herzog deve estar velho já. Então, o Álvaro Siza já é um senhor. O Renzo Piano já é um senhor. O Richard Meyer já é um senhor. Esse povo todo aí já são senhores, meu. Então todos, se não estão passaram dos 70, estão beirando ali. Então, realmente, o Alejandro, ele é um cara muito novo, né? Ele ganhou jovem. Então, aí que tá. Aí que eu acho que já comprova mais ainda o que a gente falou, que esse mito fica entre os arquitetos, né? Que até o próprio Pritzker, ele é dado pra galera que já tá já com essa experiência, ou com os 45, 50 anos, né? Lembrando que o Pritzker, ele que leva em consideração a obra do cara, né? Não ou melhor, toda a obra, o conjunto, não né? uma obra específica. Acho que o Leão de Ouro, se eu não me engano, ele pega uma obra específica. Eu queria falar de um prêmio Pritzker que foi anterior ao Aravena. Como que é o nome dele? Peter Zumthor, esse cara. É um senhor também, meu. É um arquiteto suíço. É que eu acho que também tem o lance do homenagear antes que o cara morre, né? Tipo, o Niemeyer ganhou certeza porque ele ia morrer. Não, mas ele ganhou, o Niemeyer ganhou faz muito tempo já. Mas quando ele ganhou, ele já era muito velho. Não, ninguém sabia que ele ia viver até os 105. Não sabiam que ele ia ser. Não, mas ninguém achou que ele ia ser eterno. Vocês estão viajando, eu acho que não. Ó, do Peter Zumthor, eu vou falar aqui. O Peter Zumthor tá com 74 anos. Eu acho que se faz 5 anos que ele ganhou, faz muito. Ele ganhou em 2009, ó. Ele tava com 66. 66 anos, já é um arquiteto maduro. Esse cara já tá consolidado. Tá no auge. Ele já tá ali, tá voando, né? Vamos dizer assim. Acho que pra ir fechando, pra tentar responder aí a pergunta se é mito ou verdade. Verdade. Eu cheguei à conclusão de que é verdade. Carimba? Carimba. Acho que essa história aí é mais no Brasil. Não sei se lá fora também tem desse papo aí de arquiteto bom só depois de um tempo aí. Mas aí eu trouxe alguns nomes conhecidos da arquitetura brasileira aí pra gente comparar as idades que eles faleceram. Talvez provar que é mito. E pra ver de onde vem esse mito aí. Só pra constar, o Paulo Mendes e o Rui Otaki estão na lista, mas estão vivos ainda. Mas pra mostrar que os caras já foram bem reconhecidos, já tem o nome consolidado e estão atuando ainda. Exatamente. Outra coisa que não sei se é um mito ou se é uma coisa que a gente pode colocar aqui, que a gente conhece poucos arquitetos que se aposentaram, né? Vamos dizer assim, né? É verdade. De repente isso também pode entrar numa próxima pauta aí, né? Mito ou verdade? Arquiteto aposenta ou não? É verdade. Se você tá aí pensando em prestar o vestibular e você quer prestar arquitetura, saiba que você nunca vai parar de trabalhar. Pense nisso antes de prestar. Mas eu acho que toda profissão aí, entre aspas, né, que trabalha com criação, acho que não para de trabalhar, né? Eu acho que, por exemplo, eu pego um exemplo de um músico. O cara trabalha com criação, viveu a vida inteira tocando um violino na orquestra, por exemplo.
já está muito idoso, já não tem mais o vigor para poder fazer ali, executar o instrumento. A mobilidade, né, tá? em altíssimo nível, mas a cabeça dele continua pensando música o tempo inteiro. Eventualmente ele está escrevendo música. Eventualmente ele Aí ele é um maestro, aí ele... Mas realmente quem trabalha com arte, eu concordo com o Satoshi. Ou pelo menos, não quem trabalha com arte, mas quem trabalha com alguma profissão que tem um viés artístico. Artístico também não é a palavra. Tem um viés de criação. Criativo, exatamente. Esse cara... A tendência dele é nunca parar, né? Isso tem a ver também com a vontade, com o tesão que o cara tem em exercer a profissão dele também, né? Também. Vamos falar aqui dos mais velhos. Lúcio Niemeyer. Costa. Niemeyer era uma exceção. Niemeyer, né? acho que falaram que ele não morreu ainda, pá. Ele Tipo Elvis, né? Esse cara, ele está vivo nas obras dele. Mas eu acho que o mito vem, pelo menos... Samuel babou aqui, mas de um jeito. Ainda bem que meu caderno tava longe. Eu quero ver você provar, ninguém tá vendo. Nossa, então, mas que babada, não velho. foi nada, mentira, não tá nada. Acho que o mito vem mais pela história do Niemeyer aí que... E aí, o Niemeyer, tem o Lúcio Costa, 96 anos também, ele faleceu. O Burle Marx, 85. 85 já, né? O Paulo Mendes da Rocha tá vivo da Silva, ainda tá com 89 anos e tá aí falando de arquitetura o tempo inteiro, né? Será que chega no 100? Vamos torcer para que sim, né? É o pupilo, né? Um arquiteto dessa estirpe. Acho aí, que ele vai tentar ultrapassar o Niemeyer. Eu gostaria que ele ficasse, quanto mais ele pudesse, melhor. O Rui Otaki está com 79 anos. Né? O Vila Nova morreu com 70. Lina Bobardi com 78. E aí vem as exceções do contrário, né? Aqueles que morreram muito novos, né? O Afonso Eduardo Reidi com 55 anos e o Rino Leve com 64. Que hoje, ou seja, provavelmente eles estavam no... Se eles morreram com 55, 64, eles provavelmente estavam no auge ali... Ficaram pouco tempo no auge, né? Se realmente eles chegaram no auge aos 40, 50... Não, chegou no auge porque a gente conhece o trabalho deles, reconhece o que eles fizeram. Não, o que eu quero dizer é que pode ser que eles tenham chegado no auge com 30, 35 e ficaram um bom tempo no auge, mas eu acho que eles provavelmente eles foram reconhecidos igual agora que a gente tá falando, 40, 45, 50 anos, e ficaram pouco tempo nesse auge aí, né? É isso então. Mito ou verdade? Eu acho que é verdade, velho. Eu acho que é verdade também. Mas o Satoshi, ele deu uma cutucada aí, falou que vai falar que é mito. Mito ou verdade? Satoshi, você acha que é mito? Não, eu acho que é verdade. Infelizmente, eu acho que é verdade. Aqui não tem como, né? É aquele processo aquela do início da conversa, né? Enquanto a gente não tem um projeto ali que é construído, que as pessoas olham, reconhecem, ou tem alguma premiação em cima, ou não, né? Tem várias obras boas que não tem premiação. Se você não tem isso pronto, nunca dá pra saber se o cara é um bom ou não, né? Pensando no tema, né? Porque, então, realmente, você precisa ter algum 10, 15, 20 anos de escritório com um repertório de obras executadas para você conseguir ser reconhecido, seja com prêmios ou pelos clientes, ou pela população, de que você realmente é um nome interessante na arquitetura, né? Então você precisa ter esse repertório, e como a arquitetura demora para ser executada, dependendo do serviço que realmente você precisa ter os 40, 50 anos para ser considerado bom, vamos dizer assim. E mesmo porque existe uma grande diferença entre edifício projetado e edifício executado, né? Uma grande diferença no sentido de, por exemplo, os grandes prêmios, eles só consideram o que foi executado. Cara, mas eu fiz um projeto de um estádio maravilhoso, se eu ganhei um concurso, foi executado? Não, então acabou. Só ficou no papel. O edifício executado, ele tem a vivência das pessoas, né? Como as pessoas sentem aquilo, como aquilo... E consegue qualificar se realmente o que foi projetado está sendo bem utilizado. Né? Porque a arquitetura que interessa mesmo é a arquitetura que foi construída. Que é projeto, isso aí. E a arquitetura só vai ser boa se as pessoas usarem bem, né? Senão, às vezes usarem conforme foi planejado. Às vezes no projeto parece incrível, mas não funciona. Exatamente. Né? Então, no mínimo tem que ter sido executado, né? E só lembrando que a gente está falando que arquiteto bom é com 40, com 50, mas não quer dizer que se você ficar parado até lá, você vai ser considerado bom. Você também tem que trabalhar para isso, né? Você deve ter muito arquiteto com 40, 50 anos que deve estar desistindo, ou até pode ser bem sucedido, mas ali no nicho dele, no mercado dele, entre os conhecidos dele. Mas se você quer ser conhecido e com muitas obras e tal,
Aí você precisa trabalhar bastante já até essa idade. Não basta esperar ficar 50 anos e ganhar um Pritzker ali, não. Eu faço um pequeno adendo aí também, colaborando com a fala do Danilo, que é realmente, ser bem sucedido é diferente de ser reconhecido, né? O cara pode ser bem sucedido sem ser reconhecido. Então, essa questão que a gente está discutindo aqui, arquiteto bom e tal, são esses caras que a mídia reconhece, né? O mercado reconhece, o nicho é dos usado arquitetos. de referência entre os arquitetos. Exatamente. Né? Agora, quem não está nessa lista não necessariamente é ruim ou não é bem sucedido. Exatamente. Muito pelo contrário, na verdade. Às vezes o bem sucedido do cara era exatamente ficar à sombra dessas coisas todas. E ele queria isso e conseguiu. Enfim, aí tem lá as conquistas dele em outro campo, né? Que são outros méritos. Mas enfim, o fato é que tem a ver não necessariamente o cara precisa né? estar nessa lista aí, né? Lembrando que quem tem menos de 40 também não quer dizer que é ruim, né? É ruim. A gente é tudo bosta, né? Exatamente, é bom frisar isso, né? O problema é que você não é reconhecido porque falta volume ali de trabalho, de coisas executadas, construídas. Mas lá, né? Uma coisa que eu gosto de pensar, que se alguém te contratou é porque você é reconhecido. Pelo menos pra ele, né? O primeiro projeto meu foi da minha mãe. Ou porque não tinha outra opção, né? Pode ser, mas querendo... Acho que sempre tem outras opções. Então, se você foi contratado é porque o cara, de alguma forma, confia e te reconhece como arquiteto. Certo? Acho que é isso, acho que é isso aí. É verdade. Então é verdade, né? Verdade? É verdade. Verdade. Então, mais pela profissão aí que a gente discutiu até agora, né? Exatamente. Vou bater o carimbo aqui. Verdade. Carimbado. Então, ok. A gente vai fazer um quadro ali no futuro, verdade ou mito? E aí... Mas o Fantástico já tem. O cara já quer tem? Imitar, velho. O Fantástico já tem? Tadeu Schmidt. Nossa, mas como é que os caras descobriram isso na minha mente aqui? O cara tá assistindo bastante. Os caras descobriram isso e não tinha falado pra ninguém ainda. Bom, a gente vai fazer outro quadro, vai ter outro nome então. Mas vai ser pra gente discutir... Verdade ou mentira, né? Verdade ou lorota? Bom, vamos... Por hoje acho que é isso aí, né? Acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei. Que bom. Espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer Satoshi, Samuel. Opa. E se vocês tiverem críticas, sugestões, se a gente falou alguma besteira... Nossa, sempre tem. A gente sempre fala. e se foi muita besteira, anotem aqui embaixo, mandem os seus comentários. Queria agradecer o Coworking Arc por ceder o espaço sempre pra gente aqui para as reuniões e para as nossas gravações. E acho que é isso. Patrocinadores, quem quiser, estamos aí. Estamos abertos a negociações, né? Negociação. O cara tá com tanta proposta que tá... Estamos analisando as propostas aqui. Não chegamos a nenhuma conclusão, mas tudo bem. Eu acho que é isso, galera. Valeu. Valeu, abraço. Valeu.